Olá, está na hora o programa Coopera Mais e aqui hoje nós vamos falar sobre o Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias. O evento se conecta com o Conecta Agro, com o Congresso Conecta Agro, que também vai acontecer em Campinas de 2 a 4 de julho, destacando a importância da inovação no setor. Minha entrevistada é Luciana Martins, especialista em cooperativismo e gestão, diretora executiva do Grupo Conecta, conselheira de empresas e palestrante, então, do CC Agro. A Luciana já vai chegando aqui, conectada com a gente. Muito bem-vinda. Bom tê-la aqui no nosso programa hoje, viu? É um prazer, Simone, poder estar aqui junto com vocês hoje para falar sobre cooperação, né, que é o nosso nome do programa. Para falar sobre cooperativismo é sempre um prazer. Compartilhar conhecimento, compartilhar tendências, discutir as tendências, melhor dizendo, não é? Fala pra gente como é que vai ser esse encontro, que a gente está vendo um conectando ao outro, não é? Isso, esse ano, na nossa 11ª edição do Encontro das Cooperativas Agropecuárias, a gente vai para um ecossistema bem maior, né? Uma cadeia de decisão do agronegócio, onde eu tenho grandes agricultores com top farmers, eu tenho as cooperativas, eu tenho os cafeicultores, então toda a rede de café, com o Encontro de Gestão dos Cafeicultores, e também o pessoal de cana e pecuária. Então, eu digo que Campinas vai receber aí boa parte do PIB do agronegócio agora em julho para discutir quais são esses desafios que esse agricultor está enfrentando, quais são as novas tecnologias que a gente precisa aproveitar e o que tem de novidade, né? Porque eu acho que é um setor que muda a todo instante e a gente vai discutir dentro desses 5 eventos lá no Congresso Conecta Agro. 5 eventos, vamos tentar destrinchá-los aqui no nosso tempo do nosso programa, aqui o Coopera Mais, né? Um ano, não é, Luciana? Um ano internacional, totalmente dedicado ao cooperativismo, não é? Declarado pela ONU. Vamos começar então pelo Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias, não é? Você falou aí em desafios, tecnologias, um ano de desafios. A gente vê aí em relação aos juros, né? A gente sempre ouve aqui ao longo da nossa programação, dos nossos telejornais, o nosso produtor sempre ligado, não é, nessa questão. Taxa de juros, a Selic em 15% ao ano. Tendência é manter, pode ser que nos próximos encontros no encontro do Copom a taxa fique, se mantenha, né, em 15%, mas enfim, é uma taxa alta ainda, né? São muitos desafios, como você colocou aí, e esse encontro vai reunir muita gente, produtores, cooperativas. Como é que vocês acham que esses temas vão ser abordados aí diante dessa expectativa até para o lançamento do novo Plano Safra? Isso, a gente está aí no ápice do momento de esperar o que vai ser esse plano safra, como que o governo vai trazer a questão da securitização. É uma pauta muito importante para um dos estados que mais representam em termos de cooperativa, que é o Rio Grande do Sul. Tanto é que nós teremos lá alguns presidentes das cooperativas do Rio Grande do Sul falando sobre esse momento do Rio Grande, como eles estão pleiteando essa questão de securitização, que é um estado, Simone, que vem sofrendo aí já há 4 safras. Então, precisa se olhar com mais cuidado. Nós já temos os desafios que é comum a todo o agronegócio, que é essa questão que você muito bem falou da taxa Selic, que tem preocupado, porque, na verdade, isso encarece muito o financiamento para o produtor, e automaticamente com esse valor de taxa de juros eu tenho um menor crédito disponível no mercado, créditos mais caros, o produtor já vem de safras endividadas, então a gente precisa olhar com muito cuidado para cada cenário, para cada estado, o que está acontecendo com cada produtor. Então, o Rio Grande vai trazer essa questão da securitização, vai trazer essa questão de como as cooperativas estão ajudando esses produtores, eles que estão ainda sofrendo com possíveis enchentes, possíveis problemas climáticos. Então, o Rio Grande está tratando isso, o Paraná tratando a questão de produtividade, a gente olhar, nós estamos
esperando aí, né, safras extremamente produtivas, que no final das contas, Simone, o que paga a conta do produtor é produção, e os especialistas vêm trazendo esses cenários, cada um no seu bloco. Caio Coppola falando sobre o cenário político e econômico, que eu acho que interfere muito nessa questão do risco do nosso agronegócio. Então, muitos assuntos, Simone. Pois é, você colocou aí o Rio Grande do Sul, a gente tem acompanhado essa questão aí dessas chuvas que estão ocorrendo no estado, não é? A gente vê esse medo do produtor, né? Lembrando da última enchente, dessa fatalidade que aconteceu lá no estado, todo essa crise que o agro gaúcho passa, né? São 4 anos de seca, a gente viu a enchente acontecendo aí, eles na busca, não é, pela securitização que a gente vê e trata muito aqui em relação a esse apelo dos produtores gaúchos em relação à dívida deles, né, pelo alongamento das dívidas, enfim. Quantas cooperativas do estado, né, lá do Rio Grande do Sul, estão vindo? Isso. A OCEGS, que é a Organização das Cooperativas do Rio Grande do Sul, tem participação em peso. Por esse ano, Simone, ser um ano internacional do cooperativismo, a OCB, que é o órgão máximo, é um dos principais apoiadores do Congresso Conecta Agro. Então, ela está trazendo todas as regionais. Então, o que a gente vai fazer? Todas as cooperativas estão representadas dentro, como Rio Grande do Sul, dentro do Congresso. Só que nós teremos alguns presidentes falando também em plenária, para trazer assuntos como, por exemplo, nós vamos falar do processo de intercooperação com o Cotripal e Cotrijal. Nós vamos falar sobre alguns assuntos pertinentes à securitização, aos desafios climáticos, à questão de produtividade no Rio Grande do Sul. Vamos trazer presidentes também do Paraná para discutir as temáticas que eles necessitam, presidentes do Nordeste, porque se a gente enfrenta os desafios, Simone, dentro do Rio Grande, Santa Catarina e Paraná, nós também enfrentamos no cooperativismo no Nordeste outros modelos de desafios. Então, imagina que nós vamos reunir ali 1.100 diretores e presidentes de cooperativas do Brasil todo. Vem muita gente do DF, só do DF são 8 cooperativas presentes. Então, aí a sua região muito bem representada, viu, Simone? Tá certo, cada uma com a sua pauta aí, são pautas importantes para esse desenvolvimento saudável cada vez mais atuante das cooperativas, né? Cada região aí com seus problemas, mas discutindo em conjunto, né? Apresentando aí soluções para esses desafios que seguem. Nesse meio todo aí, queria que você falasse, são 11 anos, é isso, do Congresso? É o Conecta Agro que você está falando de 11 anos? Isso. O Encontro das Cooperativas Agropecuárias e o Top Farm está na sua 11ª edição. Então, esses dois eventos, que são, na verdade, aí os dois alicerces principais do Congresso Conecta Agro, eles já estão na sua 11ª edição. O ENCA representando aí quase 400 bi de faturamento dentro de uma sala, que é o que a gente coloca em plenária, e o Top Farmers quase 20 milhões de hectares reunidos em soja, milho, algodão, trigo e café. Então, quando a gente fala de 11 anos, nesses 11 anos, Simone, eu já vi diversos momentos que a agricultura passou. Nós estamos, eu brinco que a gente está passando o tsunami, né? Foram 2 anos bem desafiadores, onde a gente teve uma série de RJs, algumas empresas aí sofrendo bastante por essa crise que a gente enfrentou, e nesse ano a gente percebe que como que está o setor aí dos produtores mais cautelosos, trabalhando muito forte a questão de altas produtividades, todo mundo colocando a botina no campo, entendendo que é preciso olhar muito para a produção, para o custo da produção versus produtividade. As cooperativas num processo de verticalização, ou seja, ela entende que hoje ela precisa gerar valor para esse pequeno produtor.
Então, quando o produtor ele entrega o grão, o insumo dentro da cooperativa, Simone, essa cooperativa precisa pegar esse grão, processar, industrializar, gerar valor para conseguir ter um entregável que seja visto pelo produtor como um parceiro firme. Então, nesse período, nós tivemos aí desafios com várias revendas. A cooperativa foi um local seguro onde os produtores tanto entregaram as suas commodities, como também compraram seus insumos. As grandes indústrias, tanto de químicos como de fertilizantes, focaram bastante nas cooperativas para entregar seus números, para fazer o seu mercado, né, para conseguir resultado para os acionistas. O cooperativismo agropecuário fortalecendo aí a competitividade, né, Luciana? A gente coloca aí distribuição de renda, também ajudando no desenvolvimento das regiões, dos municípios, mas colocando aí, fortalecendo cada vez mais a participação aí do produtor no meio aí das cooperativas, não é? Muito. Isso é tão verdade que você falou, Simone, que nós temos dados concretos que onde eu tenho uma cooperativa, a região onde eu tenho uma cooperativa, eu tenho um índice de qualidade de vida mais elevado, ou seja, essa cooperativa, ela transforma não só o produtor que ela atende, mas toda a comunidade onde ela está inserida. Então, olha a importância disso. Se eu te der um dado, hoje eu tenho mais de 300 supermercados dentro do CC Agro reunidos através das cooperativas. Então, ali elas são extremamente verticalizadas. Você tem supermercado, tem loja agropecuária, tem posto de combustível, laticínios, frigoríficos, indústrias das mais diversas que você possa imaginar. Hoje elas estão fazendo muito investimento principalmente na questão de sustentabilidade, trazendo aí biocombustíveis com usinas de etanol de milho. Então você vê um movimento que a cooperativa ela consegue agregar muito na cadeia. Ela não simplesmente faz a gestão comercial, mas ela consegue perdurar e melhorar a sociedade onde ela está inserida. Tá certo, Luciana, a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para dar continuidade aqui com o Coopera Mais, viu? Não sai daí que o intervalo é rápido. Estamos de volta com o programa Coopera Mais e hoje aqui nós estamos falando sobre o Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias, o evento que se conecta então ao Congresso Conecta Agro, que também acontece em Campinas de 2 a 4 de julho. E eu estou falando então com Luciana Martins, que é especialista em cooperativismo e gestão. Luciana, então, um outro tema importante que vai ser abordado nesse encontro, que vai reunir muita gente importante, os cooperativistas, os produtores, os palestrantes, saúde mental, saúde no campo, não é? Fala um pouco mais para a gente como é que vai ser esse tema, como é que ele vai ser abordado? Isso, Simone. Sempre que o Grupo Conecta ele realiza, né, a sua curadoria, faz o seu conteúdo, suas palestras, está muito voltado para a gestão, para a parte técnica, para a eficiência. Só que nos últimos anos eu venho acompanhando como que está a evolução da saúde mental, Simone, dos produtores. E o quanto é pesado para esses líderes o processo de tomada de decisão. Muitas vezes um processo solitário, muitas vezes eles seguram a maioria dos problemas para si, porque geralmente a propriedade ela é de cunho familiar. Então, para proteger a família, o produtor geralmente fica com 100% dos problemas e não compartilha. E reflexo disso, Simone, saiu uma pesquisa recente que o setor do agronegócio é um dos maiores indícios de suicídios que nós temos nos últimos anos. Então, eu acredito que precisávamos falar sobre isso dentro do evento.
era preciso alguém que detivesse bastante conhecimento e autoridade a ponto de tocar nesse assunto tão delicado. Por que tantos produtores com depressão? Por que tantos produtores com ansiedade? Por que que o nosso setor vem sofrendo aí com a gestão das suas emoções? E ninguém melhor do que o próprio Augusto Cury, que é o psiquiatra mais lido do mundo, para poder trazer esse tema para nós. Então, ele aceitou estar no nosso evento. Não é fácil, né, trazê-lo para palestrar, mas porque ele também é um produtor. E por ser um produtor, ele sabe exatamente o que esse setor ele enfrenta de desafios. Então, nós vamos tocar nesse assunto com os produtores para até compartilhar com eles que eles não precisam segurar tudo sozinhos. É um setor de alta pressão, muda tudo a todo momento. Existe um estresse que é inerente ao nosso segmento, mas que a gente precisa parar para falar sobre isso, sabe, Simone? Pois é, e o encontro vai tratar desse assunto, como você colocou aí, são muitas as questões que podem desencadear nesse processo todo aí, não é? E um palestrante, né, nesse caso aí, trazendo um pouco de uma palavra, um conforto, enfim. Porque o cenário que a gente vê, você falou em recuperação judicial, é um dos exemplos que a gente vê nessa aflição em que o produtor ele pode se encontrar, não é? Isso, porque quando a gente vê um, uma dinâmica onde o produtor ele tem alto índice de endividamento, uma instabilidade climática, uma instabilidade em termos de crédito, de juro, de taxa de juro, de financiamento da sua safra. Então, ele não sabe o que vai vir por aí, ele não sabe se ele vai conseguir gerir essa operação, né, da próxima safra. Imagina que ele tem uma empresa a céu aberto com todas essas variáveis e ainda quando ele tem alta produtividade, ele não consegue controlar qual vai ser o preço que ele vai vender a commodity dele. É muita incerteza. Para qualquer ser humano, já seria muita incerteza. E aí você ter isso safra a safra, ano após ano, vivendo e convivendo com essas incertezas, precisa-se ter uma gestão emocional e um equilíbrio emocional muito forte. Então, nós vamos abordar esse assunto, como também trazer para que eles compartilhem o que eles estão sentindo, sabe, Simone? O que de fato está acontecendo nesse campo. Para você ter uma ideia, o dado último recente, até que o Augusto compartilhou comigo, que a cada 40 segundos, imagine você, Simone, a cada 40 segundos alguém tira a própria vida. É muito alto o índice. Então, nós precisamos tratar isso e no nosso setor, agora, isso está ficando muito evidente. Então, nós vamos falar, sim, sobre cenário político e econômico, nós vamos falar, sim, sobre gestão financeira, risco de crédito, governança e sucessão, que é um outro desafio intenso, mas vamos tratar também da saúde emocional dos nossos congressistas. Saúde emocional, outro ponto também que eu estou vendo aqui, que vocês devem discutir aí no encontro, é em relação à gestão dos cafeicultores. A gente vê muito da sazonalidade, a gente vê os efeitos climáticos aí no café, a bienalidade, não é? É um assunto que também terá a participação dos cafeicultores. Fala pra gente. Sim, e no Brasil isso está na cabeça dos cafeicultores, então a gente vai trazer aí um especialista falando sobre clima, principalmente para o café. O café que tem vivido aí tempos de alta em termos de preço, só que é o que a grande maioria dos especialistas dizem, né, Simone? Não adianta eu ter um preço excelente e não ter café para comercializar. Então não faz sentido. Nós tivemos problemas de produtividade em várias regiões cafeicultoras. Dentro dos 7 estados, a gente enfrentou desafios de produção. E exatamente não foi um problema só do Brasil, nós tivemos esse problema também em outros países que são grandes produtores de café. Reflexo disso, eu tenho uma baixa oferta,
automaticamente o preço vai subir. Só que aí algumas pessoas de outras áreas falam, Luciana, eu queria, ao invés de estar plantando soja, estar plantando café. Só que não adianta eu ter preço e não ter produto. E é isso que aconteceu aí nessa última safra com os nossos cafeicultores. O que eles pretendem agora é ter uma produção melhor, melhorar em termos de produtividade, que o clima ajude, que é, eu acho que o desejo de todos os nossos produtores aí, viu, Simone? Pois é, um cenário do café que não reflete não só os problemas aqui da produção brasileira, mas outros grandes players também na mesma situação. A gente vê o mercado ele reagindo e também no nosso na parte doméstica, né, no consumo, aqui a gente vê o brasileiro ele, né, se perguntando por que o café está tão caro. É todo esse cenário, esse reflexo, né, que deve melhorar, segundo os analistas com que a gente conversa aqui, né, Luciana, para 2026. Enquanto isso não acontece, o encontro vai tratar muito bem desse assunto em relação à gestão aí dos cafeicultores. E você também vai participar, não é? Falar para a gente, você tem uma participação especial aí para o posicionamento, não é? De mercado. Como é que vai ser essa abordagem? Isso. Eu trabalho com posicionamento de mercado, atendendo aí as grandes indústrias, as cooperativas e também os produtores há 21 anos. Independente, Simone, de se você é produtor, se você é empresa ou se você é cooperativa, se posicionar no mercado é extremamente importante. Nós, como setor, como segmento, também precisamos nos posicionar nesse mercado. E aí não está atrelado simplesmente à comunicação, mas como a gente faz as coisas acontecerem. Então, eu vou trazer para esses nossos congressistas o que de fato muda a ponteira. Muitos profissionais me perguntam, Luciana, por que pessoas com menos autoridade, com menos capacidade, com menos conhecimento, conseguem performar e às vezes monetizar muito, e eu que estou aqui faço um bom manejo, tenho um excelente produto, né? Faço uma colheita, produzo cafés, por exemplo, de extrema qualidade, mas eu não consigo chegar no varejo com um alto valor agregado. E aí é isso que eu vou trazer, tanto para a indústria, quanto para a cooperativa, quanto para o produtor, que o que está faltando para o nosso setor é essa questão de posicionamento, a gente ser de fato referência em qualidade, em entrega, em autoridade enquanto agronegócio. Isso, ô Simone, pode ser em qualquer setor. Você pode estar trabalhando num segmento que seja de saúde, né, medicina. Se o médico ele não tem o posicionamento, ele sempre vai cobrar aquém do que ele poderia cobrar se ele se posicionasse. E na agricultura, como nós temos aí uma empresa a céu aberto, geralmente uma empresa familiar, nós não nos preocupamos tanto com a questão de posicionamento e sofremos na rentabilidade do nosso produto muito por conta disso. As cooperativas estão aprendendo isso, Simone, e é importante dizer, né, que nesses 21 anos aí eu ajudei bastante as cooperativas a se posicionarem no mercado para dizer o porquê que são tão importantes, já que elas lidam com grandes multinacionais que sabem se posicionar nesse mercado. Tá certo, o nosso tempo já está esgotando aqui, mas antes eu queria terminar aqui você fazendo um convite, né, para esse encontro nacional das cooperativas, o evento também do Conecta, o Conecta Agro. Fala para a gente aí os dias, onde vai acontecer, Campinas, né? Isso. Queria convidar todo mundo que está nos assistindo aqui para estar com a gente lá no dia 2, 3 e 4 de julho, na Expo Dom Pedro, lá em Campinas, para discutir os rumos, o futuro desse agronegócio e o quanto cada pessoa, cada empresa, cada produtor é importante para que esse ecossistema, que é o nosso agronegócio, que é a nossa agricultura, possa se tornar cada vez mais sustentável, mais rentável, para que a gente possa conseguir fazer um processo de sucessão e governança muito bem orquestrado.
Tá certo, Luciana Martins, especialista em cooperativismo, muito obrigada por essa entrevista e obrigada a você também que está aqui nos assistindo. Continue acompanhando a nossa programação do Agro Mais, o canal totalmente dedicado à agroinformação, e nos reencontramos no próximo programa. Tchau, tchau e até lá.